Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui nessa reta final dessa quarta-feira para falar sobre o mercado de café recuando forte nessa semana na Bolsa em Nova York. A gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Colheita aqui no Brasil em fase final, o produtor, pelo que a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, ainda muito cauteloso na hora de participar desse mercado, mas os preços recuaram bastante nesses últimos 3 dias e para a gente debater um pouquinho sobre essas cotações, eu convido para falar aqui no NA, então, Haroldo Bonfá, analista da Faros Consultoria. Haroldo, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Virgínia, é um prazer estar aqui com vocês e dividir aí um pouquinho de conhecimento aí com vocês. Haroldo, vamos lá então, né? O que está acontecendo com esse mercado de café? Na sexta-feira, só para a gente voltar um pouquinho, né? Traçar essa linha do tempo. O mercado subiu bem até, mais 3 dias aí de baixo. Ontem a gente teve um dia mais nervoso aí no financeiro, mas e hoje? O que justifica a baixa dessa quarta-feira, dia 14 de setembro, Haroldo? Então, Virgínia, eu acho que tem vários componentes. Hoje, particularmente, essa entrada dessa frente fria, né? Acho que você pode ver aí que eu estou bem agasalhado. Estou aqui em São Paulo. Hoje a máxima aqui foi 19 graus, chovendo, mais garoando do que chovendo o dia inteiro, né? E essa frente fria que entrou e vai até o sul de Minas, não passa muito mais do que isso nos próximos dias, está trazendo chuva. E a chuva, com isso, vai provavelmente induzir uma abertura de florada. Deve ser a segunda florada. Normalmente, o café tem pelo menos 3 a 4 floradas, esse é o normal dele. O ideal é que essas floradas estejam bem próximas uma da outra para dar uniformidade na colheita, lá na época de maio, junho, julho do ano que vem. Esse movimento, então, dessa chuva e dessa florada que vai provavelmente abrir, induz todo mundo a falar assim, bom, novamente o café brasileiro vai chegar forte aí em 23. E aí começa toda uma controvérsia que nós estamos acompanhando aí já há algum tempo. Pois é, Haroldo, o mercado de café, ele vem vivendo essa instabilidade mais do que é normal, né? O café por si só, ele já é muito volátil, mas esses últimos 2 anos eu acreditei de bastante incerteza. E quando a gente fala nessas chuvas, é claro que ela é muito bem-vinda, né, Haroldo? O produtor está muito preocupado com o retorno dessa chuva, mas a gente tem a previsão aí de um laninha que pode impactar de novo o regime de chuva no Parque Cafeiro. Na teoria, essa previsão de laninha não era para dar um suporte de alta para o preço do café, Haroldo? Então, eu acho que nesse primeiro momento, o que é normal, né, nessa época do ano, setembro e outubro, o início das chuvas, ele tem que realmente ele está pressionando o mercado a falar assim, olha, haverá sim café e esse café vai depender muito de muitos fatores que tem aí pela frente. Então tem que chover mais, tem que abrir a terceira, provavelmente até uma quarta florada, e temos que ver aí como será o pegamento desse café. Depois desse pegamento, ainda a gente tem chumbinho, e aí sim entra o laninha, né? Onde tem aí previsão de mais ou menos, sei lá, 50% de que esse laninha seja que provoque, né, uma seca na área cafeeira. Mas nós estamos falando tudo isso para 2023 e o mercado adora especular. Ou seja, os números de hoje não serão os números de dezembro ou de janeiro do ano que vem, e com isso tem bastante especulação de todas as partes aí no mercado. E, Haroldo, vamos falar um pouquinho então da safra de 2022, porque a gente está pensando lá na frente, mas safra aqui no Brasil, na reta final, Cochupé divulgou hoje colheita praticamente finalizada, né, Haroldo? Isso. 98% da área da Cochupé encerrado, o Conilon também já encerrou. Essa entrada da safra brasileira, nessa finalização, na verdade, da colheita no Brasil, ajudou nesse recuo dos preços hoje ou isso também já foi precificado pelo mercado, Haroldo? Então, infelizmente, Virgínia, o pessoal lá fora, né, que é quem está fazendo o mercado, não acredita nos números nossos, não acredita que a perda que houve
que nós, a Faros, nós estamos estimando aí em 10%, e tem muita gente estimando até muito mais do que isso, não abalou o mercado e eles estão aguardando os embarques acontecerem para que, com isso, consubstanciar, dizendo assim, há café suficiente e não há necessidade, então, de subir os preços. É difícil falar, tem muita gente no mercado ainda, os números não saíram, provavelmente terça-feira a Conab solte aí a sua terceira estimativa de safra e só em dezembro haverá a quarta estimativa de safra de Conab, né? Onde teremos aí números mais, não digo a palavra sério, mas mais volumosos para a gente tomar uma atitude. De qualquer forma, existe café, não sei se é de quantidade suficiente ou não para cumprir todos os contratos, mas existem café, os armazéns estão cheios, tem bastante, claro, porque acabou de acontecer uma colheita, né? Então, com isso, nós temos que avaliar e esperar esse movimento. Agora, é importante lembrar, Virgínia, que o mercado internacional também está passando aí por um momento muito difícil econômico, né? E Haroldo, quando você fala em quebra de 10%, só para eu entender, essa quebra é em cima daquele número que já era projetado com uma produção mais baixa, né? Vamos falar assim, o número que o mercado estava falando, eles estavam falando em termos de 60 milhões de sacas, 65 milhões de sacas, né? Até 35, era um número, uma abertura muito grande, infelizmente. E nós estamos falando aí desses números. Então, no Arábica, tá? No Arábica, porque o Conilon, ele, ao contrário, ele aumentou a quantidade. Foi muito bem, colhida. né? Isso. Então, assim, compensou um pouco a queda do Arábica pelo aumento do Conilon. Mas no Arábica, que está fazendo todo esse movimento aí internacional de baixa, né? Ele não entendeu que houve essa queda e ele ainda tem que pagar para ver um termo forte, mas pagar para ver que não tem café. E, Haroldo, vou aproveitar que você está aqui hoje para pontuar outro número que a gente teve essa semana, dados do Secafé. Todo mundo tem sido um medidor muito importante para esse mercado, porque, afinal de contas, a gente está numa crise logística que não passa, né, Haroldo? Como é que isso movimentou o mercado? O Secafé trouxe aí 2,7 milhões de sacas, um pouquinho abaixo até do que era previsto, mas o que você acha disso? Que leitura que você faz desse número? Então, o mercado gostou. Por incrível que pareça, ele achava que podia ter menos, né? E abaixo de 2,5, então acima de 2,5, por isso até que foi um dos motivos também que provocou essa queda, não hoje, mas na segunda-feira passada, na terça, né? Então, ele tem o que o mercado está entendendo, assim, existe café, você tem esse problema logístico, está sendo equacionado, e tem um outro problema, Virgínia, super importante, que são contratos previamente firmados, contratos feitos em 20 ou 21, né, 2021, 2020, a preços que na época era excepcional, 600, 700 reais a saca, né? E que hoje, a 1.200, você acha esse contrato irrisório, muito pequeno. Então, existe uma discussão muito grande, uma controvérsia muito grande, se deve ou não cancelar esse contrato, se deve honrar esse contrato, e essa relação entre o produtor e o importador, ou até o corretor, ele está sendo bem difícil, porém tem que ser equacionado. Para o bem do negócio, o café, né? E também de cumprir contratos previamente. Quer dizer, um contrato tem que ser cumprido. Essa é a ideia. Claro que pode ser negociado. Então, toda essa discussão, com esse embarque de 2 milhões e 700, significa assim, está fluindo, né? Tem café, está fluindo. O acumulado em 12 meses, sendo 39,2 milhões de sacas, é um número muito significativo, né? Está abastecendo o mercado. E isso é importante, isso está pressionando para baixo os preços. Haroldo, então, com queda aí de 695 pontos hoje,
Desculpa, quanto? 350, Haroldo? Perdão. Eu acho que eu vi 645. Deixa eu consultar aqui rapidinho. Que eu acho que a minha tela aqui não atualizou. Olha, o número que eu tenho aqui é 585 com 21485 no dezembro, né? Quanto que fechou então, Haroldo? E eu tenho aqui na minha tela, está escrito 214 centavos e 85 no dezembro, uma queda de 585 pontos, 2,65%. Haroldo, a gente fica de novo então abaixo dos 2,20, né? O que isso significa na prática? É um rompimento de novo importante para o mercado de café, né? Muito, muito importante. Seria importante também as pessoas verem que existe um canal de baixa muito significativo, indicando que não é a primeira vez e não será nesse sistema de análise técnica, dizendo que esse caminho para baixo induz mais pressão negativa, mais pressão de venda. E o rompimento disso se torna cada vez mais difícil, exceto tem aí alguma variável importante, alguma notícia significativa. Então, está rompendo, você mencionou bem, rompeu o 2,20. Nós estávamos falando aí no passado de um canal de 2,25, 2,35, né? Então, agora nós estamos passando para baixo, abaixo de 2,20, ou seja, nós estamos aí indo buscar um 2,12, a análise técnica de hoje, né? Ele rompeu 2,17, que era importante, um suporte importante, e agora ele vai buscar o 2,12. De novo, conquanto não há notícias aí diferentes. Isso pode sim preocupar, mas faz parte do mercado. Nós acabamos de colher uma safra e agora vamos ter que digerir esses números, ou seja, o mercado vai absorver esse volume colhido e, com isso, negociar novos preços, né? Agora, tem muito, muito chão pela frente. Vai entrar a safra colombiana aí em dezembro, novembro, dezembro. Se fala que será uma safra menor do que a usual. Normalmente se fala aí que é uma safra de 14 milhões de sacas e se fala agora em 12,5 milhões de sacas na Colômbia anualmente, né? De novo, deveria ser pressão para cima. Então, tudo isso mais a florada, mais a chuva que vem ou não vem. E nós ainda não falamos do dólar, hein, Virginia? Ainda tem o dólar aí escondido aí para falar. Então, pelo que você está me dizendo, Haroldo, a gente vai continuar vivendo essa montanha-russa para os preços. A gente tem muita coisa para acompanhar. Essa questão do Laninha, ela preocupa muito. A questão de logística continua muito no radar, né, Haroldo? Porque, pelo que eu entendi, que o Secafé trouxe para a gente, problema de novo nos Estados Unidos para desembarcar essa carga. Enfim, diante de tudo isso, o que o produtor faz? Como é que ele opera nesse momento, Haroldo? Continua tendo cautela? O momento continua pedindo pé no chão para esse produtor que já terminou de colher, mas já está pensando em 23? Como é que fica? Então, primeiro, sempre, né? Cautela sempre. Segundo, fazer contas sempre. Claro que em baixa não é o momento de você vender, a não ser que você esteja aí realmente muito, muito necessitado. Fazer uma avaliação de quanto realmente você colheu, qual é a qualidade do seu grão colhido, né? Separar os lotes assim, bem classificados e, com isso, se preparar para cumprir os contratos previamente assumidos. Isso é super importante, né? E se organizar aí para o ano que vai começar, e de novo, para esse conceito de... agora tem uma série de tratos culturais no café, né? Que seriam assim, tanto a florada como preparar o cafeeiro, enfim, tem um monte de movimentos aí importantes que exigem gastos e que ele tem que se organizar para cumprir aí os seus compromissos.
Muito bem. Haroldo, obrigada, viu? Mais uma vez pela sua disponibilidade, vir aqui nesse finzinho de tarde. Como eu tô vendo que a gente vai ter muita coisa para acompanhar, eu já deixo portas abertas, o convite já tá feito para você voltar e a gente continua se falando aí para continuar ajudando o produtor na tomada de decisão e entender esse mercado aí que tá cada vez mais volátil aqui pra gente. Muito obrigada, viu, meu querido? Virgínia, estamos sempre às ordens, sucesso, muito trabalho aí pela frente e vamos torcer aí para que as coisas caminhem normalmente, que já é suficiente. Um grande abraço. Portanto, encerramos essa quarta-feira, dia 14 de setembro, com análise para o mercado de café, mercado recuando bastante nessa semana. Hoje o contrato dezembro fechou então com baixa de 585 pontos, negociado a 2,14 lá em Nova York, rompeu um vencimento importante, um nível técnico importante, estava sendo negociado ali um pouquinho acima de 2,20, caiu bastante, é um nível técnico importante. E o que, de acordo com o Haroldo Bofal, o que aconteceu nesse mercado de hoje? A gente tem uma frente fria atuando no sudeste de São Paulo, essa chuva ela está começando a avançar e vai chegar, os modelos pelo menos indicavam tendência aí de chegar também no Parque Cafeiro, principalmente ali no norte de São Paulo e no sul de Minas Gerais, isso pressiona a cotação lá fora. Números do Secafé, divulgado nessa semana, 2,7 milhões de sacas embarcadas no mês de agosto. Trouxe bastante instabilidade para os preços também, porque de acordo com o Haroldo, apesar de ser um volume abaixo do que era esperado, abaixo do normal, continua mostrando que o Brasil não está medindo esforços para atender esse mercado e os embarques eles estão acontecendo. Apesar da produtividade mais baixa aqui no Brasil e dos problemas logísticos que voltam ao radar do mercado. A gente tem também a preocupação de um laninha impactando a retomada das chuvas aqui no Brasil. A gente tem essa chuva aí passando agora nesse momento, mas a preocupação do produtor é lá na frente, já que os modelos meteorológicos apontam aí que pelo terceiro ano consecutivo existe sim o risco de um laninha afetando esse regime chuvoso e a gente sabe que seca prolongada no período de florada pode impactar aí a safra de 2023, que é tida até o momento como uma possível recuperação para o café arábica. No lado do campo, o produtor conta que já está sentindo bastante essa falta de chuva. Há um sinal de alerta, já foi emitido também pela Fundação Procafé, a gente vem acompanhando aqui de perto, então o momento continua de bastante incerteza para o mercado de café. O Haroldo trouxe para a gente que o momento continua sendo de cautela, o produtor precisa ficar atento, a gente tem fatores externos como o dólar, que sempre influencia demais nesse mercado, mas fato é que nessa semana, apesar da baixa produtividade do Brasil na safra de 2022, que inclusive está sendo encerrada, já está em reta final, Cochupé divulgou hoje 98% de área colhida, apesar dessa baixa produção, o mercado sente a pressão desses outros fatores e por isso que a gente precisa acompanhar bem de perto para continuar te ajudando a ser o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, a gente continua por aqui, não sai daí que o NA volta já já. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.